Cláudio Luquezzi, editor de Asas. Junto aqui com o Kowalski, bem-vindo a mais um Sextou, no canal da Asas no YouTube, em que toda semana falamos de dicas culturais de aviação. Mas antes, deixa eu te pedir para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para receber as notificações, das nossas novidades e convidar também os seus amigos para esse nosso encontro de doidos por aviação. O final dos anos 60 e os anos 70 nos brindaram com alguns dos maiores clássicos sobre a Segunda Guerra Mundial, como a Batalha da Inglaterra, de 1969, e Uma Ponte Longe Demais, de 1977. E esse aqui, que é um dos maiores épicos da luta no Pacífico. Tora, Tora, Tora. Mas vamos falar um pouquinho de cinema para entender esse filme. Os padrões dos filmes de hoje, dos filmes de guerra de hoje, esses clássicos, eles parecem e até são quase documentais. Praticamente você não tem um núcleo romântico, que é uma coisa quase obrigatória nos filmes de hoje, entendeu? E a narrativa é mais coletiva, ao contrário da visão do indivíduo que achamos em obras mais recentes, como Corações de Ferro e Sniper Americano. Não é um caso aqui comigo, entendeu? Não tô afim, não é uma questão de rotular de pior ou melhor, esse ou aquele. Apenas a gente está falando que se tratam de escolhas diferentes de narrativa, tá? Mas, principalmente, pela quase total ausência desse drama individual ou romântico, esses clássicos de guerra podem parecer meio arrastados, ainda mais para quem é mais jovem. Fica o aviso então. Por outro lado, na minha opinião, se você quer assistir um filme sobre o dia 7 de dezembro de 1941, o filme é esse. Você pode esquecer Pearl Harbor, lançado em 2001, com Ben Affleck, entendeu? Um filme que eu não recomendo, na boa, entendeu? Uma patriotada ridícula, cheio de erros, inclusive históricos e até de figurino. Tora, Tora, Tora é uma aula de história. Mas é uma daquelas aulas caprichosas, deliciosas de assistir. Como aquelas do professor Ciro de Moura Ramos, nos meus tempos do terceiro colegial no Objetivo da Paulista. É um filme muito diferenciado. Tem 3 diretores, um norte-americano, Richard Fleischer, e 2 japoneses, Kinji Kukazako e Toshio Masuda. O meu japonês está melhorando. E eles dividiram as sequências desse jeito. Fleischer dirigiu as dos norte-americanos e a dupla Kukazako-Masuda as dos japoneses. O roteiro também envolveu um time binacional, com nada mais que 6 nomes, incluindo até o mestre Akira Kurosawa, que não aparece nos créditos. Aliás, o Kurosawa era o nome para a direção japonesa da parte do filme. Mas a verdade é que não era uma produção meio no seu estilo, e depois de 2 semanas optou-se pela sua saída, com a entrada de Kukazako e Masuda. O resultado de todo esse trabalho é um filme que transpira respeito pelos 2 lados, sem maniqueísmos, estereótipos e com uma absurda preocupação histórica. Muito disso se deve ao pai do projeto, o veterano executivo da 20th Century Fox, Daryl Zanuck, que desejava criar um filme que mostrasse o que realmente aconteceu em 7 de dezembro de 1941. Foram 3 anos de preparações da produção. 3 anos, meu amigo! E daí 8 meses de filmagens. E essas filmagens envolveram dezenas de locações, inclusive locais reais dos eventos, como Kyushu, a Baía de Kagoshima, o Palácio Imperial de Tóquio, no Japão, San Diego, Washington DC e, é óbvio, Pearl Harbor, no Havaí. Tô te falando, esse filme devia constar nas aulas das escolas no ensino sobre a Segunda Guerra Mundial. 2 maquetes em tamanho real. Você consegue imaginar isso? 2 tamanho real, 1 por 1, do coraçado Nagato e do porta-aviões Akagi. Foram construídas no Japão. Foram montadas em terra,
numa área perto do litoral, com as proas avançando sobre a água para facilitar as filmagens. No caso do Akagi, tomou-se uma liberdade, vamos dizer assim, que foi colocar a sua ponte de comando do lado direito do convô. No navio real, assim como seu irmão, o porta-aviões Iryu, ela era do lado esquerdo. Mas esse erro tem uma explicação, pelo menos esse tem. Para cenas de decolagens e pouso do filme, foi usado o porta-aviões USS Yorktown, da classe Essex, da US Navy, que, como todos os porta-aviões americanos, tem a ponte do lado direito. Assim, para evitar que a ponte do Akagi no filme ficasse mudando de lado, né? Imagina, foi tomada essa liberdade criativa, digamos assim. Foram usadas inúmeras réplicas em escala também, muitas na proporção de 1:15, dos coraçados atacados em Pearl Harbor, por exemplo. Foram construídas também partes de alguns em tamanho real, como a seção de popa do USS Nevada e o mastro de treliças característico do USS Tennessee. E só de curiosidade, ainda falando dos navios, né? O porta-aviões da US Navy, que aparece no final, tá, em determinado lugar, é o navio de operações anfíbias USS Tripoli, da classe Iwo Jima. E os aviões? Bom, aqui a coisa fica mais legal ainda, né? A nossa parte preferida, afinal de contas. Um punhado dos nossos queridos North American T-6, que aqui no Brasil a gente tem tanto carinho, porque foi um avião tanto tempo usado pela Esquadrilha da Fumaça, né? Nosso querido Coronel Braga, foram usados no filme, cuidadosamente convertidos em caças Mitsubishi A6M0 e os aerotorpedeiros Nakajima B5M. Já os bombardeiros de mergulho Aichi D3A foram obtidos pela conversão de treinadores Vultee BT-13. Originalmente, todos esses T-6 e BT-13 eram da Força Aérea do Canadá. Diversas dessas réplicas, vamos chamar eles assim, existem até os nossos dias. Existe uma esquadrilha delas, na verdade, que se apresenta nos shows da Commemorative Air Force nos Estados Unidos. Eu encontrei com um desses Aichi no show aéreo Warbirds Over the Beach, no Military Aviation Museum em Virginia Beach. Solta aí as fotos para vocês verem. Oh, foi um encontro muito gostoso. Uma curiosidade legal das operações aéreas do filme é que para cenas de lançamento dos aviões japoneses de ataque, o porta-aviões de Yorktown zarpou de San Diego ao alvorecer e dele decolaram os T-6 e BT-13 convertidos. Porém, como esses aviões não eram aeronaves navais e não tinham os ganchos de pouso apropriados, depois das decolagens das cenas de saída dos aviões, eles rumaram para a base aeronaval de North Island para pousar lá, porque não podiam pousar no porta-aviões. Pelo lado norte-americano, foram usados diversos tipos que na época ainda eram encontrados facilmente em voo, como um PBY Catalina, 5 B-17, 5 meu amigo, e 2 P-40 Warhawk, todos voando. E também foram construídas dezenas de réplicas em tamanho real, como dos caças P-40, para serem destruídos. E o acidente de um B-17 no filme, que pousa com uma roda só, foi real. Não era previsto no roteiro. O avião teve um problema de baixar uma das pernas e tudo acabou sendo filmado e acabou sendo usado no filme. Pois é, né? Aquelas coisas que acontecem fora do padrão. Bom, eu espero que você tenha curtido mais essa visita nossa a um clássico dos clássicos dos filmes de aviação, tá? Um dos meus preferidos, na verdade. Não deixa de dar sua curtida aqui, se inscreve, convida os amigos, entendeu? E dá uma passada para ver as novidades da nossa loja, né? No endereço aqui. Um abraço meu, do Kowalski, de todos nós, para você e até a próxima. Até mais. Musal, embarque na história.